Eu quero agora, dependente de Deus, humilhado e contrito, diante da autoridade de Jesus Cristo, me rendo em total escravidão, em absoluta dependência, total, absoluta, dependência ao Espírito Santo. Eu sou do Espírito Santo. O Espírito Santo é meu. Eu sou morada do Espírito Santo. A casa do Espírito Santo sou eu. Ele habita em mim. E eu quero ser possuído totalmente pelo Espírito de Deus, para ser livre de toda possessão maldita, diabólica, de enfermidades, de doenças incuráveis, de doenças espirituais, herdadas ou adquiridas pelo meu pecado. Eu quero ser possuído do Espírito Santo, para ser liberto de toda possessão maligna. Eu tomo posse dos merecimentos do meu batismo. E te peço agora, Espírito Santo, batiza-me. Dai-me uma graça de avivamento. Aviva a minha alma. Abrasa o meu coração. Para que eu possa resistir a Satanás. E a todas as suas manobras. Eu te autorizo, Espírito Santo. Ora em mim agora. Iria labara. Força. O demônio não pode resistir ao grito do Espírito. Ele tem que se dar em retirada agora, em nome de Jesus. Este território é o território do Pai das misericórdias. A misericórdia de Jesus abrange todas as situações de pecado, de impotência, de limites. E a graça do Espírito Santo nos dá a envergadura de um homem novo, de um guerreiro, de um avivalista, de alguém que se deixa consumir no fogo do Espírito. Há muitos demônios saindo agora. Resista, não pare, resista, vai combatente, vai guerreiro, vai combatente, vai guerreira, resista, forte na fé. Tu não és um derrotado, tu és um vitorioso. Tu não és alguém sacrificado, tu és uma oblação, um odor, uma habitação de Deus. Tu não és doente, tu és curado em nome de Jesus. Tu não és prisioneiro, tu és liberto pelo Espírito de Deus. Tu não és um fracassado, tu és alguém levantado pela graça da resistência ao demônio, e ele fugirá de vós. Resisti-lhe na fé. Vai, igreja. Força.
Pode ser mais forte, vai, vai. E diga comigo: sim, eu quero. Sim, eu quero. Que a luz de Deus que um dia em mim brilhou, E a luz de Deus que um dia em mim brilhou, jamais se apague, jamais se esconda, jamais deixe de existir. jamais deixe de existir. Que essa luz se acenda agora, Que essa luz se acenda agora, com o brilho de um novo Pentecostes, o brilho de um novo com Pentecostes, carismas com extraordinários carismas extraordinários, e com toda a autoridade espiritual, com toda a autoridade espiritual, para que eu possa resistir ao demônio. para que eu possa resistir ao demônio. Agora respire profundamente. Sinta, num silêncio total, de submissão ao Espírito Santo, sinta a brisa, o vento suave do Espírito. Resista, resista, valente, resista, resista, não se entregue ao demônio, resista, resista, o mal tem que sair. Cala-te, 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 cala-te. Em nome de Jesus, cala-te, prostre-se diante do Rei, do Soberano, do El Shaddai, do grande, do temível Deus, que agora vem em defesa do seu povo oprimido. Proste-te, Satanás, porque tu não tens poder, tu és covarde, tu és derrotado, tu és homicida, tu és mentiroso. E o que impera agora é o soberano, é o Adonai, é o grande Deus, é o Kadosh, é o Santo dos Santos. E tu não podes resistir, porque o trono é do Senhor. A Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele o domínio. Iria loria lania lania la, iria lania lania la. Iriori kanda, sirikori kandara soria la Síria lá, aviva essa nação, aviva o Brasil, que se levante a milícia do Espírito nessa nação, homens e mulheres curados, homens e mulheres libertados, homens e mulheres incendiários, para que o demônio seja banido, para que o mal seja sucumbido, para que as portas do inferno sejam saqueadas, para que o céu se encha de santos. Iria lá, ia lá, ia lá, ia lá. Sim, eu quero que a luz de Deus
que um dia em mim brilhou, jamais se esconda e não se apague, Com força, igreja, rasga a alma e diz: sim, eu quero que o meu amor ajude o meu irmão a caminhar, guiado, conduzido, seduzido por ti, Espírito Santo. por tua luz, Senhor. Mesmo em lágrimas, diga: sim, eu quero que a luz de Deus. o céu se abriu, o céu está aqui, o céu está aí na sua casa. A vitória de Deus é certa. Sim, eu quero que o meu amor ajude o meu irmão a caminhar, guiado por tua mão, em tua lei, em tua luz. Vai se sentando e canta mais uma vez. Sim, eu quero. Sim, eu quero que o teu amor ajude o meu irmão A caminhar, guiado por tua mão, em tua lei, em tua luz, Senhor. Primeiro nós precisamos entender tudo o que estamos vivendo aqui desde quarta-feira à noite na missa do Clube do Ouvinte. Silencia, porque a palavra de Deus é um tesouro precioso e ela precisa ser ouvida. Eu peço que todo ruído se cale em nome de Jesus Cristo, porque o Santo dos Santos, o Kadosh, é o Rei, o Senhor soberano desse lugar. Silencia, silencia, para de caminhar, senta onde você está, em nome de Jesus. Não converse mais, silencia. Reza em silêncio, não em voz alta. Não dê brecha. Feche a brecha. Feche a brecha. Nós precisamos entender uma coisa: o demônio é algo derrotado, mas ele existe. E o Senhor vai pedir: resistir ao diabo. Para resistir ao diabo, não basta uma força humana atlética, não basta um exército com armas poderosas, modernas, não basta uma tecnologia de controle por satélite. É preciso alguns gestos concretos. O primeiro, saber que eu sou filho de Deus, por isso invocar o batismo. Segundo, ter comunhão com a igreja de Jesus Cristo, porque as portas do inferno não prevalecerão sobre ela, disse Jesus. Então você tem que estar em comunhão com o Papa. Se você não está em comunhão com o Papa, você não pertence à igreja de Jesus Cristo. Um dia um pastor disse para mim: você é muito prepotente, você acha que só a tua igreja salva. E eu disse para ele: igreja não salva ninguém, o que salva é Jesus Cristo. E eu pertenço à igreja católica porque ele é o fundador da igreja de Jesus Cristo. Eu estou na igreja católica porque ela é a única igreja fundada por Jesus Cristo. Hoje esse pastor é padre para a glória do Senhor Jesus. Conheceu a verdade. Segundo requisito, então, o batismo, que gera comunhão com Deus
e com o caminho que Deus estabeleceu, que a igreja tem que ter comunhão com o Papa. Não importa se você é cardeal, se você é bispo, se você é padre, se você é um consagrado, se você é um membro de aliança, se você é um fundador de uma obra missionária, se você é um pregador famoso, se você grava CDs e o mundo inteiro quer as tuas canções, isso não importa. Isso não diz que você está servindo Deus. O que diz que você serve a Jesus Cristo é a comunhão com o Santo Padre, o Papa, e com a infalibilidade da doutrina católica, que é gerada pelo Espírito Santo. Isso destrói o demônio. Isso destrói. Segundo ponto: invocar o nome de Jesus, as chagas de Jesus, o sangue de Jesus, o sangue aspergido por essas chagas. Terceiro ponto: para combater o demônio, precisa invocar a Virgem Maria. É impossível esmagar a cabeça da serpente sem os pés da bendita Virgem Maria. Ela esmaga a cabeça da serpente. Ela é a ave cheia de graça. Quarto ponto. Quinto ponto: o poder de combate dos anjos e dos arcanjos. São Miguel, São Gabriel, São Rafael e toda a milícia de anjos celestes com os nossos anjos da guarda. Sexto ponto: o poder da palavra de Deus. A palavra de Deus é uma ferramenta de combate ao demônio. A palavra de Deus, presta atenção. Você tem feito a tua Lexio Divina? Você tem orado com a palavra de Deus? Eu amo muito o Papa Francisco, mas eu tenho uma paixão e um amor profundo pelo Papa Bento XVI. Isso não quer dizer que eu não ame o Papa Francisco, muito pelo contrário. É meu Papa latino-americano, é o Papa do Espírito Santo, é o Papa carismático, é o Papa do avivamento dos últimos tempos. Isso eu não tenho dúvida. Mas o Papa Bento XVI era um doutor, um professor. Não estou falando de doutor das coisas, de 18 idiomas que ele falava, lia e escrevia, dos grandes diplomas que ele concedeu ao mundo pela sua sabedoria, sendo comparado, depois de Santo Agostinho, um dos homens mais sábios do mundo, de todos os tempos. Santo Agostinho, depois Bento XVI. Mas ele disse uma coisa na última catequese da Semana Santa, quando ele passa o bastão para o Papa Francisco, quando ele vai pedir a renúncia do seu pontificado por ordem do Espírito Santo. Não por covardia, por santidade. Não por omissão, mas porque sabia que era o tempo de um homem novo, e ele precisava no bastidor sustentar esse homem novo pela sua oração. Sabedoria de alguém conhecedor da palavra de Deus. E o Papa Bento XVI disse na catequese de segunda-feira, e depois na terça ele anunciou a renúncia. Ele disse essas palavras e eu nunca mais esqueci: um cristão que quer vencer o mal tem que ter a palavra de Deus na mão, na cabeça, nos olhos e no coração, todos os dias, com a leitura orante da palavra. Quem não reza com a palavra todos os dias, disse o Papa, vai ser uma presa fácil de Satanás. Então, qual que é o ponto? Sexto ponto, qual é? Palavra de Deus. Palavra de Deus. Depois, sétimo ponto, para a batalha com o mal, a vida sacramental. Não adianta você dizer que tem autoridade com o mal fica rindo da tua cara. Eu participei de uma sessão de exorcismo num país da Europa, onde o exorcista ministrou a oração, invocando o nome de um bispo, e o demônio riu na cara do exorcista, dizendo: esse me serve, pode invocar ele, não tem autoridade nenhuma, porque não está servindo ao Senhor, mas a mim. Então não importa o cargo,
é a santidade, como o padre falava há pouco para nós. Isso eu vejo, porque que muitos pregadores, muitos abandonam o grupo de oração, abandonam a pastoral, o movimento, abandonam a vocação, sabe por quê? Porque querem ser Deus. Não existe, Deus só tem um, é Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Nosso Senhor e Salvador. Não queira usar um poder que você não tem. A autoridade espiritual de combate com o demônio vem. Vou repetir, para a gente entender. Primeiro, pelos merecimentos do batismo e pela comunhão com a igreja. Segundo, pelo nome, pelas chagas e pelo sangue de Jesus Cristo. Terceiro, pela intercessão poderosa da Virgem Maria. Quarto ponto sagrado, pelo poder de combate dos anjos, arcanjos e toda a milícia celeste e do nosso anjo da guarda. Sexto ponto, o poder da palavra de Deus. Sétimo ponto, a vida sacramental, a comunhão com os santos. A comunhão com os santos. Isso é muito importante. Agora eu quero entrar no que a teologia da palavra vai dizer para resistir ao demônio. Diz assim a palavra de Deus na carta de Tiago, capítulo 4, versículo 6. Deus, porém, nos dá uma graça ainda mais abundante. Por isso ele diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá a sua graça aos humildes. Deus resiste aos soberbos, mas dá a sua graça aos humildes. Ter humildade, a maior autoridade está na humildade. Mas dizia Padre Duarte para mim há pouco, enquanto conversávamos de manhã, preparando esse dia no café da manhã, e Padre Duarte disse assim uma coisa que eu achei fenomenal: o demônio pode imitar a nossa humildade, mas ele jamais vai saber ser obediente. Ele não pode imitar, nem sequer imitar a obediência. Então, se você é obediente à igreja, à palavra de Deus, aos sacramentos, luta pela santidade, o demônio vai se ferrar. Ele vai para o quinto, para o sexto, para o décimo, para quantos infernos tiver, mas na tua vida ele não vai ficar. Não vai, não pode. Eu conheci um monge chamado Monacário na Itália. Ele tinha feridas no joelho, ele tinha locução com o demônio, e quando o demônio aparecia para ele, o demônio dizia assim: olha, eu admiro a tua vida de oração, mas com a tua oração você não consegue me derrubar. Eu admiro a tua humildade, porque você é muito simples, você se relaciona com todo mundo tem carinho por você, mas eu consigo imitar a tua humildade. Mas tem uma coisa que eu não consigo e que você acaba comigo, é os calos do teu joelho, porque eu nem joelho tenho para me ajoelhar, você tem, porque você é obediente à igreja. Você se ajoelha diante da autoridade da igreja, você beija a mão do Papa, você respeita o teu bispo, você tem comunhão com a igreja, e você faz calo no joelho, intercedendo pela tua igreja. Isso acaba comigo. Isso faz com que eu não possa atacar você, que eu não possa ferir você, por mais próximo de você que eu esteja, mesmo conversando com você, dizia o demônio para ele: eu não posso te tocar, porque você tem calo no joelho. Passa a mão no teu joelho, você tem calo para ser obediente. Se você é aquele que na obediência faz ferida no seu joelho, se ajoelha, perde tudo, mas não perde a comunhão, o demônio não vai nem passar perto de você. Lavai as mãos pecadoras e purificai os vossos corações, ó homens de dupla atitude. Quer resistir ao demônio? Seja alguém de uma só face, de uma só fé, de falar e testemunhar,
de não ficar colocando fardo nos ombros dos outros, sem que você esteja vivendo. Cuidado. Continua a palavra. Reconhecei a vossa miséria, chorai, afligi-vos, converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Primeiramente, nós precisamos entender o que é essa palavra sujeitai-vos, que está aqui nesse texto da Bíblia. Sujeitai a Deus todas as coisas. Sujeitai é tornar-se obediente ou dependente, conformar-se, obedecer cegamente. Isso é sujeitai-vos. Sujeitai a Deus, sujeitai-vos uns aos outros na oração, é viver na obediência. A palavra de Deus é clara, é a aplicação do verbo sujeitai-vos, ou seja, da obediência. Olha, dependam de Deus, conformem-se com Deus. Obedecer a quem? Sujeitar-se a quem? A Deus, erguendo oráculos proféticos. O texto que ouvimos nos leva em primeiro lugar a sermos obedientes a Deus, a andarmos em conformidade com a palavra de Deus. Isso é uma batalha para resistir ao demônio, a sermos sujeitos de forma integral no decorrer de toda a nossa vida. Depois, a obediência é o melhor sacrifício, e a submissão é a melhor gordura, melhor até mesmo do que a gordura dos carneiros, vai falar o profeta Samuel no capítulo 15, versículo 22. A obediência é melhor que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura dos carneiros. Profeta Samuel, Padre Roger citou tanto ele ontem. A liturgia desses dias, quem faz a liturgia das horas, está falando do livro de Macabeus, que cita isso também. Depois, você sabe o que é resistir? Ontem nós conversamos com o Roberto, esse irmão de fé que eu amo muito, e que é um pai espiritual para mim. E eles diziam: Ironi, você sabe de onde vem a palavra resistência? Quem foram os primeiros resistentes? Da onde essa palavra ganhou força? E ele começou a dizer: foi no tempo do nazismo. Aqueles que resistiam, ou seja, aqueles que combatiam o nazismo, eram tidos como resistentes. E os primeiros resistentes surgiram na França. E eles resistiam, eles davam a vida. Está na hora para combater ao demônio. Você tem que resistir até a última gota de sangue, mas não ceder ao mal e não fazer acepção da verdade de Deus. Resistir ao demônio, sede fortes, sede corajosos, vai dizer a palavra. Resistir é lutar contra, é isso que diz o verbo. Defender-se, opor-se, não ceder, não recuar diante de nada, não negar a tua fé, não sucumbir o sagrado. Isso é resistência. Tem muito ungido de Deus aí que só é resistente quando tem um microfone na mão. Quando chega em casa, ninguém quer ver ele. Diz assim: chegou o problema. Tem muito ungido de Deus que é resistente quando tem uma plateia dessa de mais de 100 mil pessoas na sua frente, mas quando tem que tratar de irmão por irmão, não sabe ter caridade, não sabe ter humildade, não resiste à vaidade, não resiste à soberba, não resiste ao orgulho, cai na tentação. Isso o demônio vai te arrebentar. Resista, seja humilde, seja obediente, persevere na palavra de Deus. Sujeitai-vos, diz o versículo 7 desse capítulo 4 de Tiago, a Deus. Resistir ao diabo. Você não pode ser resistente à graça de Deus, tem que ser resistente ao diabo. Você não pode ser resistente aos irmãos, você tem que ser resistente ao diabo que está destruindo
da vida de muitos irmãos. Depois, o versículo que acabamos de ouvir, a palavra resistir tem um significado de confrontar. Vou dizer uma coisa para você, Clara: se você vem para um acampamento de cura e libertação e volta para casa e não vai para a missa, não vai fazer comunhão com a sua comunidade, não vai ter uma vida de comunidade, o diabo vai te arrebentar. Resista! Resista! Para de se enganar. Resista na fé. Depois, eu não tenho muito tempo, mas o versículo 6 é assim: Deus resiste aos soberbos. Deus resiste aos soberbos. Eu voltava da Inglaterra e dentro do avião, foi bem quando mataram o Bin Laden, um soberbo. Achava que era dono do mundo, esqueceu que Jesus Cristo é o dono do mundo. Foi morto, assassinado. E eu estava no aeroporto de Londres, estávamos pregando, eu e Dunga, o Osana Londres. E eu fui sozinho, o Dunga ficou mais um dia. Eu tinha missão na Suíça, eu fui sozinho para o aeroporto. Quando eu cheguei no aeroporto, veio a notícia que tinham matado Bin Laden. Eu não tive dúvida. Falei assim: se esse avião subir, vai descer de um jeito que eu não vou gostar. E o galego já era. Não vou poder estar no encontro de cura e libertação da Canção Nova. Então o que eu fiz? Peguei meu kit anti-satanás, minha Bíblia, meu terço, minha cruz. Fui para o canto do aeroporto, sentei e fiquei rezando. Fechou o aeroporto, meu voo era 7 horas da manhã, saiu meio-dia. Quando eu entrei dentro do aeroporto, ninguém queria voar. Tinha mais comissário do que passageiro. Tinha 8 comissários e 6 passageiros, eu e mais 5. Entrei, sentou todo mundo na frente. Sentou, eu sentei aqui na janela, sentou um cara do meu lado, conversava em inglês com os dois da frente. Eu não entendi o que eles falavam, porque de inglês eu não entendo nada. Eu entendo de Jesus Cristo, em inglês eu não entendo. Eu entendo de Jesus Cristo. Eu entendo de oração em línguas, de línguas estrangeiras eu não sei muito não, mas oração em línguas eu sei, é poderosa. Então eles começavam a falar inglês. Eu não sei falar inglês, mas é umas coisas assim que me esqueci. Isso é meio judeu, né? Mas eu vou fazer umas coisas aqui, porque eu não quero... Eu não sei falar nenhuma palavra em inglês, então não adianta querer falar e tentar fazer alguma coisa. E eu não conhecia. Eu começava Uria Lavaria, Coria Cantara Sara Lavahoria. Eles não me entendiam. Eu também não entendia eles, então eu estava empatado. Eu tinha feito um propósito de jejum. Eu falei: vou jejuar, não vou comer até chegar na Suíça, onde eu estava indo em missão. Eu ia para Milão, de carro para a Suíça. Quando a moça veio servir, eu falei: não quero jejum. Mas ela não entendia que era jejum, eu só ergui o dedinho e fiz assim. Ela entendeu. O do lado também falou inglês com ela e não pegou nada. E eu comecei a pensar: ele está com medo que nem eu. Ele está jejuando, ele está com medo. E eu comecei: não estou sozinho nessa batalha, tem mais um combatente. Que tem mais um combatente? Cuidado com quem você caminha. Cuidado com quem está ao seu lado. Verifica se é uma pessoa de Deus. Se não é, reza por ela. Aí o dito cujo não pegou. A moça, quando veio recolher, porque os da frente pegaram, trouxe um copo de água. Eu falei: não quero jejum. Ele também não pegou. Quando ele viu que eu não peguei a água, ele botou a mão no meu braço e começou a falar em português comigo. Falou: você é católico? Imagina um cristão com medo. Falei: sim, eu sou católico, casado, pai de 2 filhos. Estava pregando na Inglaterra, estou indo para Milão, de Milão eu vou para a Suíça. Eu sou carismático, eu estou com medo. Eu dei minha ficha completa para ele, e ele só perguntou se eu era católico. Um cristão que não tem resistência na fé, ele conta tudo, até o que não precisa. Aí terminei de contar tudo isso, eu estava mais calmo. Aí eu olhei para ele e perguntei: e você, está jejuando? Você também está com medo? Você é católico? Ele olhou para mim e falou assim: não estou com medo, eu estou jejuando, mas eu não sou católico, eu sou satanista. Eu estava sentado do lado do capeta, gente. Olhei para a janela, não abriu, a porta não abriu. Peguei meu kit anti-satanás, botei na mesinha do avião, virei a cruz para o lado dele. Falei: seja o que Deus quiser, mas aqui não tem lugar para Satanás. E fui.
Você não sabe o sofrimento que eu passei no aeroporto de Milão. Vasculharam a minha vida, vasculharam a minha mala, porque o capeta está tudo coligado. O capeta sabe que se ele se separar, ele vai perder a força. Enquanto os católicos, os cristãos estão divididos. Se una, cria vergonha nessa cara, resista ao demônio, mas você não vai vencer ele sozinho. Você tem que estar em comunhão, porque o diabo está por aí e ele quer te pegar. Depois, o que eu mais gostei da tradução, de uma tradução que eu li hoje, é: faça guerra contra o inimigo. Faça guerra, declare a guerra, e é constante, porque é exatamente isso que o versículo está falando. Combatei o demônio, resisti ao demônio, e ele vai se dar em retirada. Todos nós sabemos que confrontar o maligno tem que ser com a palavra de Deus, não pode ser com palavras vazias, tem que ter palavra de autoridade, tem que invocar o nome de Jesus. Portanto, agora eu quero te convidar a partir desse acampamento: resista ao demônio, mas lembre-se, a palavra de Deus. Resistir ao diabo não é ficar sofrendo, não é ser masoquista. Resistir ao diabo não é aceitar os seus ataques passivamente. Não é isso que a palavra está dizendo, e tentando fazer força para não ceder às seduções do demônio. Não é isso que a palavra está dizendo. Pelo contrário, é enfrentá-lo com toda a força e o peso da palavra divina, de formar e pô-lo em fuga, para que o mais rápido possível você, sua casa e sua família sejam libertos. Combata o demônio, sim, resista ali forte. Tiago, antes de aconselhar a bater de frente com o demônio, ele ressalva a necessidade de a pessoa estar sujeita a Deus. Sujeita a Deus, a palavra de Deus, colocando em prática, ser firme na fé em Jesus Cristo, a única verdade. Uma vida de vitória sobre o mal, seja no campo espiritual. Combater a Satanás e ele fugirá de vós, como fala São Paulo na carta aos Efésios, capítulo 6, versículo 10 e 11, como trabalhamos aqui com a armadura do cristão. O que é fugir do diabo? O que significa essa palavra? É desviar-se, é retirar-se apressadamente, é se afastar. Se você está num caminho que é pecado, que é contrário à palavra de Deus, afasta, dá um vazare no demônio. Faz assim pro seu irmão, ó, dá um vazare no demônio, fuja dele e ele fugirá de vós. Ó, bota a mão no peito assim, ó, vazare em Satanás. Ergue a mão lá em cima assim, ó, vazare em Satanás. Fuja do demônio e ele fugirá de vós. Vazare. Depois, irmãos, a Bíblia não diz que procedendo dessa maneira que eu estou falando para você, talvez o diabo bata em retirada. A Bíblia não diz isso. A Bíblia também não diz: resista e talvez não sejamos envergonhados. Não, a Bíblia não diz isso. Olha o que a Bíblia diz, ela é clara: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Não é talvez, ele fugirá, sairá em fuga, por não ser capaz de resistir ao poder de Deus que está em você. Resista, combata, guerreiro. Quando eu escrevi esse livro, e agora eu quero entrar na parte final da minha pregação, e você pode ajudar essa profecia a se concretizar. Quando eu escrevi esse livro, Na Cruz de Cristo Somos Curados, eu estava vivendo um momento muito difícil. Eu estava tomando morfina para aguentar as dores,
O demônio tinha dado uma mordida no meu calcanhar numa hora de uma pregação no 5º Misericórdia Brasil em Fortaleza. Arrebentou meu tendão 100%. Você pode até entrar lá no site, no YouTube, ver a pregação do 5º Misericórdia Brasil. Na hora que arrebentou meu tendão, apareceu no telão do ginásio, ninguém consegue explicar, o rosto de Satanás, o rosto da Virgem Maria e o meu rosto. Ninguém sabe de onde veio aquela imagem. Era um combate com o demônio. Estava o padre João Batista, exorcista da África, padre Alexandre Patioli do Rio de Janeiro, exorcista também. Estávamos os 3 ministrando naquele momento de oração. Estourou meu tendão 100%. Quando eu fiz a cirurgia, Deus disse assim: escreve um livro. Em 7 dias eu escrevi esse livro, 7 capítulos. Quando eu terminei de escrever, Deus disse: eu quero 500 mil desse livro no Brasil, e eu levanto o Brasil do abatimento e da miséria. Eu não imaginava que nós íamos chegar nessa situação que estamos. Ninguém, por mais pessimista que fosse, calcularia que o Brasil ia passar do jeito que estava decolando na economia a nível mundial. Ninguém imaginava que o Brasil ia chegar a esse ponto. Olha, a promessa de Deus é profecia. 500 mil desse livro vai levantar o Brasil, e o diabo sairá do Brasil, e o Brasil glorificará o nome do Senhor. Esse livro é fenomenal. Aqui nesse livro está uma ferramenta, que são 7 também. Veja, nós começamos com o padre Duarte falando de 7 mentiras que nos levam à escravidão do mal, à doença, ao pecado, ao vício. Depois ouvimos Roberto está nos falando de 7 portas de entrada do mal. Qual que é? Cabeça, olhos, ouvidos, boca, coração. Vai de novo. Eu falei para vocês de 7 armaduras para combater, para entrar na batalha. E agora eu quero falar de 7 armas potentes que estão aqui nesse livro. Se você não tem, adquira. Ajude a salvar almas adquirindo. Ele está aqui na Canção Nova, a Canção Nova que editou esse livro. Eu não sou vendedor de livros, mas eu estou mostrando uma profecia para levantar o Brasil. Essa quadrilha de gafanhoto vai cair e vai se arrepender do que fez com essa nação. Está aqui. Eu não tenho medo. Eu sei que tem um preço a ser pago para o Brasil ser levantado. Eis-me aqui, Senhor. Eu não vou fugir da batalha. Se eu perder a minha vida e o Brasil for salvo, eu serei salvo. Mas se eu quiser ganhar a minha vida e o povo do Brasil viver na miséria, eu vou ser condenado pela minha covardia. E eu não sou covarde, eu sou um guerreiro do Espírito Santo. Eu sirvo a Jesus Cristo. O demônio não tem comigo, porque Jesus Cristo é o meu Senhor. Aqui está a ferramenta. Nesse livro nós escrevemos algo poderoso sobre um assunto que eu quero ser bem rápido para a gente poder rezar, mas eu tenho que falar desses 7 pontos urgentemente, porque eles estão aqui como uma obra de salvação. Eu falei das chagas e do sangue. Quando a gente tem um prato de comida na frente e a gente fica olhando para aquele prato de comida e não come aquela comida, só olhamos, ela mata a nossa fome? Sim ou não? Se você tem um prato de comida na tua frente, delicioso, e você não come, você sacia a tua fome? A mesma coisa são as ferramentas de combate. Se você as tem e não usa, você não vai vencer o inimigo. Uma ferramenta guardada no armário é algo que não tem valor algum, não serve para nada, está trancando o canto, está atraindo pó, sujeira, teia da aranha. E a igreja nos dá um caminho chamado Via Crucis. O que é a Via Crucis? São 7 chagas do corpo do Senhor.
E quando nós invocamos essas 7 chagas, elas têm um fundamento especial. Eu até vou ficar aqui para mim não me perder, ficar concentrado no que Deus quer falar para você agora. Está tudo nesse livro. Tenho certeza que você que está em casa também vai querer viver isso. Aqui tem uma oração inédita que nunca foi ministrada, que Deus nos deu, que é invocar toda a autoridade e o poder dessas chagas, porque elas são fonte de exorcismo, de cura, de libertação contra o demônio, contra todo o mal físico, contra toda a opressão espiritual. Mas você precisa viver isso todos os dias. Cada vez que nós invocamos o sangue dessas chagas aspergido, ele se torna uma fonte de graça sobrenatural. Primeira chaga, a chaga da circuncisão de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando nós invocamos o sangue da circuncisão, nós somos libertos de toda maldição hereditária, seja de doença, seja de contaminações, seja de opressões diabólicas, seja de mal físico, espiritual, tudo que era hereditário. Quando invocamos o sangue aspergido pela chaga da agonia, ou melhor, da circuncisão do Senhor, nós somos curados. Quando aquilo que está na nossa cabeça, que é herança, quando nós invocamos a chaga da agonia do Senhor no Horto das Oliveiras, nós somos libertos de tudo aquilo que entrou na nossa vida pelos olhos, que causa mal físico, espiritual, mas que entrou pelos nossos olhos. Aquilo que Jesus estava vendo agoniava ele, agoniava os discípulos que estavam com ele. Então, se você quer se ver livre de toda contaminação e fechar a brecha dos olhos, invoque a chaga da da agonia. Depois, a chaga da flagelação, é tudo que entra pelos nossos ouvidos, as palavras de praga, de maldição, os pactos, as mentiras que disseram a nosso respeito, vão nos tornando doentes, vão atraindo tumores, vão atraindo desgraça. Quando nós invocamos as chagas da flagelação, o sangue aspergido por essa chaga, nós somos libertos de todo esse mal. Depois, terceira chaga, a chaga da flagelação de nosso Senhor Jesus Cristo. As chagas da flagelação nos cura de todo o mal que sai da nossa boca, das palavras que falamos, das maldições que proferimos e que vão abrindo brecha para que o demônio nos atemorize. Todo o flagelo cai por terra, as desgraças caem por terra. Você tem que acreditar no oráculo do Senhor. No último encontro que eu estava pregando aqui, um cantor disse: eu vou fazer 3 shows no Brasil e vou liberar um espírito de suicídio e muitos jovens vão tirar sua vida. Nós erguemos um clamor aqui no sábado à tarde. Na segunda-feira o show cancelou para a glória do Senhor Jesus. Isso é clamor profético. Depois foi anunciado, como o Padre Roger falava ontem, foi anunciado que teria aquele grande furacão chamado Patrícia no México, que nunca tinha aparecido um igual em nenhum medidor de velocidade de vento. E nós convocamos uma batalha pelo México. O furacão, que era para destruir tudo, virou numa tempestade tropical que teve que apenas encharcar a terra para que o fruto novo pudesse nascer. Mas nada foi destruído. No começo desse ano, nós fomos numa cidade aqui em Campo Grande, precisa saber o poder do combate contra os combates com essas chagas, com essa oração que eu estou falando para vocês, que está nesse livro, que nós ministramos numa cidade, numa capital de um estado do país, que tem 100 anos e que não tem uma catedral, porque os políticos daquela cidade perseguiam a igreja católica, e sempre que um terreno era liberado, eles cortavam e não deixavam construir a catedral. Nós fizemos um clamor, e o Senhor disse: pede para o padre ir com o povo para a Câmara, que eles vão aprovar. Na quarta-feira eles foram para a Câmara e o povo nem tinha na pauta o terreno, e aprovaram 100% por unanimidade o terreno. Beleza, mas o diabo não se contenta. O prefeito daquela cidade era contra a igreja católica. Eu não vou falar o nome, mas tem gente dessa cidade aqui que veio falar comigo ontem e sabe que eu estou falando a verdade. Não fale de onde vocês são agora, pelo amor de Deus. O que aconteceu na quinta-feira? O prefeito, que não serve a Deus, mas servia o encardido, o que é que ele fez? Ele derrubou o veto da Câmara e travou o terreno às 9 horas da manhã. 10 horas da manhã ele caiu, foi destituído por escândalo político. Calma, não bata a palma, deixa eu terminar. Assumiu o vice-prefeito, 11 horas da manhã, meio-dia,
o vice-prefeito, agora prefeito, bateu o decreto e disse: está cancelado o que os vereadores fizeram ontem. 13h caiu o vice-prefeito. Não aplaudam. 13h caiu o vice-prefeito. Assumiu o presidente da Câmara, que no dia seguinte, anterior, tinha aprovado o projeto. Covarde, sem vergonha, cara de pau. De medo do povo aprovou. Agora que é prefeito, 14h, ele que assumiu 1h, cancelou aquilo que ele tinha ajudado a aprovar no dia anterior. 15h, ele caiu por escândalo político. O juiz da cidade, às 16h, nomeou um quarto prefeito, que é ministro da Eucaristia, para a glória do Senhor Jesus. Ninguém pode vencer Jesus. Ninguém. Jesus é soberano. Ai de quem se levanta contra Deus. Ai de quem se levanta contra um eleito de Deus. Ai daquele que toca no meu ungido, diz a palavra de Deus. Diagnosticadas ou desconhecidas, aquilo que entrou pelo nosso coração, pela falta de perdão, pelo ódio que Deus estava falando dentro daquela adoração. Pessoas com raiva, com ira do irmão, que não perdoam, vão ficando doentes, vão atrofiando, vão se enchendo de tumores. Eu atendi uma mulher, tumor da cabeça aos pés, e o Senhor me deu uma palavra de ciência: se você perdoar teu pai e o teu marido, você vai ser curada. E ela disse: não posso, é muito difícil que você está me pedindo. Meu pai me violentava sexualmente desde os 8 anos de idade até os 16, quando eu saí de casa para casar. No dia do meu casamento foi minha última violência sexual do meu pai. Meu marido eu também não posso perdoar, porque na minha primeira noite da lua de mel, ele me fechou dentro do quarto, foi se prostituir. Na segunda de novo, na terceira também, e assim era todo dia da minha vida. Eu não posso perdoar, é muito difícil. E aí eu olhei para ela e falei assim: você acha que as chagas do coração do Senhor, de espinhos por causa do meu pecado e do teu pecado, foram mais dolorosas ou menos dolorosas do que a dor da tua traição? Ela falou assim: nem se compara. Eu falei: então perdoa teu marido. Ela perdoou. Na semana seguinte, ela foi ao médico, não tinha nenhum tumor no seu corpo, para a glória do Senhor. Perdoou seu pai. Olha, o sangue é o que está no coração, vai ser dissolvido. Quinta chaga, as chagas do caminho do Calvário. Nós vamos ser libertos de todo o pecado quando invocamos esse sangue, de todas as nossas quedas. Sexta chaga, a chaga da crucificação. Nós vamos ser libertos quando invocamos esse sangue, de toda a maldição de morte, de toda a doença incurável, de toda a doença degenerativa, de todo o mal que entrou pelas nossas mãos, por ter tocado em coisas contaminadas, por ter batido nas pessoas, por ter roubado, por ter tocado ou jogado fora a graça de Deus sem dar valor para ela. Nós somos libertos quando invocamos a sétima chaga, ou melhor, a sétima chaga, a última. Vem, Roberto, vem, vamos rezar. A chaga do coração perfurado, ferido pela lança do soldado romano. Aqui é a chaga da misericórdia. Nós somos curados de tudo o que temos conhecimento e o que não temos, de tudo quanto é trapaça de Satanás, porque do sangue do Senhor jorra sangue e jorra água. Sangue, purificação dos pecados, cura de todo mal, físico e espiritual. Água, batismo no Espírito. E assim nós somos livres do mal da cabeça, dos olhos, da boca, dos ouvidos, do coração, das mãos e dos pés. E o demônio tem que ir para a casa dele. E a casa do demônio não é você, não é a tua família. A casa do demônio é o inferno. Resista, combata, e ele fugirá de vós, porque você vale o sangue de Jesus Cristo aspergido em todas essas chagas. Foi por você que ele fez o que fez, e fará tudo de novo para que você seja livre. Fica de pé, fica. Ora conosco, Roberto. Vamos clamar. O momento mais forte hoje de manhã foi quando o nosso sacerdote, o Padre Duarte, clamou o sangue de Jesus. Verdade.
E quando ele clamou sangue sobre os nossos inimigos, visíveis e invisíveis, porque o inimigo não resiste ao sangue de Cristo. E quando clamamos esse sangue, como o Irani ensinou, unido ao sangue, o corpo e sangue de Cristo, que é consagrado em todas as igrejas da face da terra, é esse sangue que nós vamos clamar agora, sobre você, sobre sua família, sobre todos os inimigos que degladiam, que combatem contra a nossa alma. Nós iremos rezar juntos. Eu vou pedir que desde já o Irani clame pelo sangue da circuncisão. A circuncisão é o batismo judaico. É quando Jesus se sujeitou à lei, se fez obediente em tudo, até a morte e morte de cruz. É o momento em que Jesus se sujeita, sendo Deus, se faz pequeno para ser cuidado, para ser carregado. É Jesus que vai para a cruz. Eu quero clamar agora, junto com meu querido irmão. Clame, querido irmão, por esse sangue de Jesus, desde a circuncisão até o sangue que derramou pelo seu coração traspassado pela lança do soldado. Em nome de Jesus Cristo, vai orando em línguas. Isso. Solta a tua voz. Em meia voz, ora em línguas. Eu irei expulgar pelos merecimentos do meu batismo. Em comunhão com o Papa Francisco. Com o meu bispo Dom Antônio Wagner da Silva. Com o Monsenhor Jonas Abib, fundador dessa obra missionária. Pelo poder do nome de Jesus. Pelo poder de todas as chagas do Senhor. As chagas da circuncisão. As chagas da agonia, as chagas da flagelação, as chagas da coroação de espinhos, as chagas do caminho doloroso do Calvário, as chagas da crucificação, as chagas do peito aberto pela lança do soldado romano. Jogue agora sangue precioso, exorcizando, curando, libertando, destruindo toda a ação de Satanás e levantando uma milícia do Espírito, de homens e mulheres adoradores, de homens e mulheres que lutam pela santidade, de homens e mulheres que lutam por sua nação, de homens e mulheres que lutam pela sua religião, de homens e mulheres que defendem a sua família, de homens e mulheres que não se prostam, que não fazem acepção da verdade, que não temem a nenhum mortal, por mais poderoso que seja, de homens e mulheres que proferem a palavra de Jesus Cristo. As portas do inferno não prevalecerão sobre essa igreja. Cura os enfermos, Senhor. Liberta os prisioneiros. Eis o tempo da graça do Senhor. Jesus agora está libertando pessoas que chegaram com profundo ódio e raiva, raiva contra Deus, contra si, raiva contra o próximo, todo espírito de ódio. Eu interpelo agora o sangue e o poder de Jesus. Liberta agora nesse lugar e em casa todas as pessoas que têm ódio, famílias divididas, famílias que ficaram divididas pelo ódio. Senhor Jesus, vem libertar agora. Clama o sangue de Jesus. A sua família ficou dividida pelo ódio. Clama agora, vem Jesus, derrama teu sangue agora, na minha genealogia, na minha casa. Clama o sangue de Jesus, diga: sangue de Jesus, desce sobre a minha casa, desce sobre minha casa. Sangue de Jesus, sangue de Jesus, desce agora, sobre todo espírito de ódio, sobre todo espírito de ódio. Desce agora, Jesus, o teu sangue da cruz, o teu sangue da cruz, sobre o inimigo, joga teu sangue, Jesus, Jesus. Todos os inimigos infernais, joga o teu sangue, Senhor. Exorciza
exorciza agora o tumor, Senhor. Exorciza agora o adultério. Exorciza agora o narcotráfico. Exorciza agora as clínicas de aborto. Exorciza agora toda a opressão, toda a depressão, todo o espírito de suicídio. Exorciza agora toda doença degenerativa, incurável. Exorciza toda surdez, toda paralisia, toda cegueira. Não fica com medo, não. Tira o medo do seu coração. Aqui é o lugar da paz. Jesus está nesse lugar, na sua casa. O inimigo foi vencido pela cruz de Cristo. Mais forte é o nosso libertador. Então diga comigo em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Caia o sangue do Senhor agora. Caia o sangue do Senhor agora. Sobre todo espírito de medo. Sobre todo espírito de medo. Pavor. Depressão, síndrome do pânico, cai agora, Jesus, o teu sangue. Cai agora, Jesus, o teu sangue. Sobre todo medo que tenho, de doenças, da morte, de perder pessoas queridas, Jesus, eu tomo sobre mim agora. Eu clamo sobre o sangue da cruz, que me livra de todo medo. O sangue do Senhor está libertando pessoas com problemas, deficiências físicas nas pernas, pessoas com paralisia, com trombose, com osteoporose, com esporão de galo, com desgaste de osso. Comece a correr de um lado para o outro, porque o espírito foi embora. Vocês estão livres. Corram, vão para os corredores, porque o Senhor curou. Pule aonde você está, erga os seus braços, mostre: sou eu o milagre. Aleluia. Todas as enfermidades que vieram por influência de Satanás, todos aqui estão livres. Aleluia. Você está livre. Aleluia. De tudo aquilo que Satanás colocou de doença em você. Aleluia. Todo espírito de enfermidade, clame agora, em nome de Jesus. Sim. Pelo seu sangue derramado na cruz, bem liberta. Eu tomo agora sobre mim o sangue de Jesus. Eu clamo sobre mim o sangue. Em nome de Jesus. Vai embora de mim. Todo espírito de enfermidade. De maldição. Que caia por terra. Toda a presença do inimigo. Em minha vida. Glórias a ti, Jesus. Pegue a sua mão para o alto e diga assim comigo: pelo poder do nome de Jesus, pelo sangue aspergido, na flagelação, seja destruída agora. Toda central de distribuição, de células cancerígenas, seja eliminado pelo sangue do Senhor. Todo tumor cancerígeno, toda metástase de câncer, todo vírus incubado de câncer, sai agora. Sai em nome de Jesus. A maior resistência se chama louvor na vitória. Louve. Amém. Levante as mãos e assuma a sua vitória agora. Assume a vitória. O inimigo nada pode contra você e sua família. Louve ao Senhor agora. Tome sobre você a vitória de Cristo, sobre sua família. Pronuncie o nome das pessoas que você ama, da sua família, e diga: está livre. Jesus, eu estou livre. De todo nervosismo, de toda inquietude, de toda angústia, de toda ansiedade. Tome agora posse da vitória. Diga: eu tomo posse, Jesus. Dessa vitória em minha vida. A vitória da cruz. Glória a ti, Jesus. Aplauda, faz festa para o Senhor.
todo joelho se dobrará e toda língua proclamará lá em cima que Jesus Cristo é o Senhor. Mais uma vez, força. Todo joelho se dobrará e toda língua proclamará. Aleluia, Senhor. Que Jesus Cristo é o Senhor. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória tem o nome é Jesus. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória é Jesus. E solte a tua voz, deixa o Espírito orar mais uma vez, vai. Forte. Ergue os braços mais alto que você puder. Isso, combata o demônio agora. Determine em nome de Jesus, pelas chagas do Senhor, pelas chagas da circuncisão, da agonia, da flagelação, da coroação de espinho, do caminho doloroso do Calvário, da crucificação e do coração perfurado, que o demônio se retire, porque o sangue do Senhor está sendo aspergido e ele tem que ir embora. Ele não tem mais lugar, ele não tem mais aonde ir. E peça que o Espírito Santo venha te preenchendo agora de todo o vazio, pela libertação que você recebeu. Vai suplicando: vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, preenche meu coração. vem Espírito Santo. Eu não quero ser